Bom dia, querido amigo internauta, bom dia, telespectador. Estamos de volta com mais um programa Conhecendo o Seu Direito, com um assunto importante que com certeza você vai gostar muito. Hoje nós iremos falar sobre questões relacionadas aos pais e os filhos. Nós iremos conversar com Pedro Rodrigues, ele que é bacharel em teologia, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, autor dos livros Timeline, A Trajetória da Vida e Um Minuto. Uma entrevista que você vai amar, um vídeo espetacular que nós iremos passar sobre toda a trajetória do nascimento do ser humano. Você vai ter a oportunidade de ver isso no nosso programa. Lembrando que você poderá participar através do telefone 991 11 3740 com perguntas e também para grupos de WhatsApp. Nós queremos lembrar ainda que o nosso Facebook e o nosso Twitter está à sua disposição para que você possa participar também online. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com o privilégio de conversarmos hoje com o bacharel em teologia, Pedro Rodrigues, ele que é também pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e autor dos livros Timeline, Trajetória de Vida e Um Minuto. Nós vamos conversar hoje com Pedro Rodrigues, é um grande prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, é um privilégio estar aqui com vocês, agradecendo especialmente a Deus a oportunidade. Lembrando que o pastor Pedro Rodrigues, ele é formado pela Unasp de São Paulo e nesse livro ele traz muitas novidades para nós, muita coisa boa também. E antes de começarmos a nossa conversa, nós queremos iniciar esse bloco com um vídeo, onde você vai ter a oportunidade de ver um pouquinho sobre a mágica que é o nascimento, o seu nascimento, o meu nascimento, o nascimento do ser humano, para a partir daí falarmos um pouco mais sobre a questão dos pais, dos filhos e o relacionamento entre ambos nessa geração em que vivemos. Vamos ao vídeo.
espetacular o vídeo, falar sobre a trajetória dessa máquina que é o ser humano. Fala para nós um pouco sobre essa questão, o que é o timeline, como o Fedé escreveu o livro. Na verdade, Dolene, a questão do timeline tem a ver com a nossa trajetória de vida aqui, não é? Todos nós nascemos no planeta, tendo responsabilidades, não é? Então os pais precisam saber disso, os filhos precisam saber disso. E aí nós temos dentro desse projeto feito assim o que é mais importante. Sabemos que nascemos, tá? E o próprio sábio Salomão escreveu sobre isso, ele diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, sabendo que nascemos no planeta, temos responsabilidade sobre isso, e ainda mais, nós precisamos lembrar que nós vamos ter um fim. Isso não é fácil de falar, né? Falar de vida, falar de alegria, falar de satisfação, todo mundo gosta. Mas quando eu falo assim, fulano, você vai morrer, é ruim, né? É chato falar de morte, ninguém gosta. O próprio sábio Salomão também, ao estudar a vida dele, e a base especificamente do timeline, está nessa questão dos conhecimentos do sábio Salomão. Ele disse assim, é melhor ir a uma casa que tem luto do que numa casa que tem festa. Então a gente não gosta de falar de morte, mas todos nós vamos ter que encarar essa situação. Então, quando eu entendo que eu nasci no planeta, mas que eu tenho um fim, então eu vou criar responsabilidades do que eu chamo de vida. Então aí tem um capítulo inteiro que eu dedico à seguinte pergunta, né? Que pessoa me convém ser se eu sei que nasci no planeta, mas que eu também vou ter que deixar aqui alguma coisa? Então, somos atletas na linha do tempo, nós estamos de passagem no planeta. E a gente precisa viver com responsabilidade. Então, dentro dos relacionamentos, o objetivo principal é trabalhar essa questão, responsabilidade da pessoa. Eu estou aqui, eu posso ser do bem, eu posso ajudar as pessoas, eu posso me relacionar bem com os meus pais, eu posso me relacionar bem com o meu cônjuge, eu posso ser um pai decente, eu posso ser um filho decente, né? Então, essa daí é praticamente a essência do livro, né? Mostrar que a gente nasceu no planeta, de que nós temos, né, uma trajetória aí para passar, mas que nós temos também que entender, poxa, um dia eu estou indo embora, né? É 50, 60, 80, 90 anos, né? E aí, dentro desse conhecimento, eu chamo a responsabilidade, né? Do jovem, do pai, do cidadão em si, né? Acho que é importante a gente viver, somos cidadãos e responsáveis por nossas ações. Então, essa daí é a ideia especificamente do timeline, a trajetória da vida. Nasci no planeta, estou feliz aqui, estou com você agora no programa, estou com o ouvinte, estou tranquilo, mas eu tenho responsabilidades. Lembrando, né, quando eu for embora, o que as pessoas vão falar? Né? Então isso é importante. E o objetivo principal é dar esse alerta, fazer esse chamado para a responsabilidade que cada um de nós temos. E diante disso que o senhor acabou de falar, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: por que é tão difícil o relacionamento entre pais e filhos, sendo que são duas pessoas que geralmente se amam, né? Mães, pais, a gente fala pai, mãe, filho. São pessoas que se amam, mas que nem sempre é fácil se relacionar. Por que isso acontece? Nós estamos acompanhando, especificamente agora, um distanciamento das gerações. Então veja, o mundo que eu nasci, que eu cresci, que eu estou vivendo, não é mais o mesmo mundo especificamente do meu filho que nasceu agora, ou que está nascendo agora, ou que está vindo agora. Então, há um distanciamento entre o que nós chamamos de gerações. Então, essa nova geração vem com as altas tecnologias, a força da mídia, e você, na verdade, olhando para outra geração, nós temos um distanciar disso. Tem gente que não gosta de computador, não gosta de telefone, não gosta de WhatsApp, não sabe o que é rede social. E agora escuta, esse pai de um lado, que aprendeu a olhar no olho, conversar, ser ouvido, vê um outro menino que, enquanto ele estava, fala aí, que eu estou digitando aqui, ele não consegue. Então, o que tem acontecido é um distanciamento das gerações. Então é necessário que nos relacionamentos a gente aprenda a encurtar essa distância. Isso não tem sido fácil. Os pais precisam voltar-se para os filhos e os filhos precisam se voltar para os pais. Tá? Dentro disso daí, eu preparei umas 46 dicas, tá, okay, para encurtar essa distância. Vamos lá. Algumas palavras que a gente usa hoje, por exemplo, é quando eu falo assim para o meu filho: filho, eu quero te dar um conselho. Para essa nova geração, que é chamada de geração Z,
essa palavra conselho vem com um peso muito grande, que é aquela questão assim de vai me dar lição de moral, eu não aguento mais. Então você bloqueia o camarada só na palavra que você usa. A gente está acostumado, né? Você deve usar assim de vez em quando a pessoa não quer atender muito, quando ela não se ligou, aí a gente fala assim, pô, não caiu a ficha? Só que para a nova geração eles não sabem nem o que é telefone, orelhão, eles não estão acostumados com aquele negócio. Então, o linguajar que a gente está usando hoje tem se tornado difícil. Então, é um momento de pararmos, refletirmos e retomar algumas comunicações. Então, eu tenho direcionado os pais no seguinte sentido: em vez de você usar conselho, você usa, filho, eu quero te dar uma dica. Tá, ok? Isso soa com muito mais tranquilidade. Suavidade. Em vez de você dizer para ele, pô, não caiu a ficha, você fala, filho, você está ligado? Ó, você está conectado? Essa é a linguagem que ele entende. Então, os conflitos têm surgido e, ultimamente, têm alcançado assim, uma dimensão muito grande. Filhos com alta tecnologia, pais que se sentem desatualizados. E aí entra o atrito, o conflito, não consegue se relacionar. Eu sou chamado constantemente, como pastor de uma comunidade, a entrar em conflitos do pai. O pai tem 50 anos, o filho tem 18, 20. Pastor, eu não consigo me relacionar, eu estou tendo dificuldades. Então a gente precisa lembrar que, embora os pais, né, não acompanhem toda a tecnologia, os avanços que se tem, os pais têm um negócio chamado experiência de vida. Então eu tenho direcionado aos filhos a pelo menos fazer uso dessa experiência. E também tenho dirigido os pais a não se sentirem desatualizados. Não é porque você não entende de rede social, não é porque você não entende de Twitter, que você não tem Facebook, então, embora essa geração tenha entrado mais no Face agora, né? Já desse eu li uma reportagem interessante que dizia assim, o Face envelheceu. É porque a geração mais velha entrou no Face, só que o que está acontecendo? A geração teen está saindo do Face, procurando outras redes sociais, porque ele não quer ver lá, né, a vovó toda animada, soltando aquela foto dele quando ele era criança, quando ele estava, né, de cueca, peladinho, ele não quer isso. Ele já sai da rede social, entendeu? Porque ele não está querendo isso. Então, essa comunicação, esse distanciamento tem feito com que os relacionamentos tenham sido estragados, complicados, tá? E filho que não obedece, pai que não consegue falar. Então a gente precisa retomar isso. E dentro desse outro projeto que nós fizemos, que é o chamado 1 Minuto, é um livro de bolso que nós incentivamos para ser um manualzinho, sabe, de como se comunicar melhor com a nova geração. Essa geração hoje é uma geração de altas tecnologias e a gente precisa saber direitinho como lidar com isso. Nós iremos falar mais sobre esse assunto de encurtar gerações, de como facilitar o relacionamento entre pais e filhos para melhorar o convívio familiar no próximo bloco. Daqui a pouco estaremos de volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, sempre levando informações importantes para você. E hoje nós estamos conversando com Pedro Rodrigues, ele que é bacharel em teologia, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, autor dos livros Timeline e 1 Minuto. Ele que é mestre nessa questão de relacionamento entre pais e filhos, ele sabe muito. Tive a oportunidade de escutar várias palestras dele e eu queria fazer uma pergunta agora, que eu sei que muitos pais e mães que estamos assistindo irão se identificar. Por que às vezes o pai, a mãe idealiza uma coisa para o filho e o filho procura um caminho diferente e nesse momento o interesse do pai e do filho não é o mesmo? Como agir diante dessa situação? O pai quer que o filho siga um caminho, o filho quer seguir outro caminho, como lidar com essa situação? Eu acho que assim, tem um detalhe importante, olha só. Nós precisamos primeiro aprender a respeitar que nossos filhos têm sonhos, tá, ok? Eu não posso pegar, projetar aquilo que eu queria na vida do meu filho. E eu exemplifico isso com ele, tá? Eu tenho um filho hoje com 21 anos e no início, 13, 14 anos, ele me disse, pai, eu tenho um sonho, eu quero ser jogador de futebol. E aí eu falei, poxa filho, coisa boa. Só que dentro do contexto que nós convivemos como família, eu tive que direcioná-lo em algumas coisas, né? Filho, né, seu pai é pastor e tal, mas tinha um momento que ele disse, não pai, eu quero ser jogador, tal, ok, então tá bom, então eu vou viver seu sonho. Só que aí, ele mesmo se conscientizou depois de que, poxa vida, como eu vou fazer? Né? Princípios, valores,
paradigmas que a gente tem, coisas que são ensinamentos, e aí ele mesmo chegou à conclusão de que não daria. Então, claro, eu disse, qual é o que você quer ser? O pai precisa entender isso, tá? O meu filho tem sonhos, eu preciso saber. A única forma que nós temos é se identificar com eles e ver direitinho. Só que 2 detalhes, nem sempre o sonho que o filho tem é de acordo com aquilo que a família quer. Então aí agora entra um outro ponto importante, ó. Eu preciso direcioná-lo, eu preciso ajudá-lo, mas eu preciso respeitar o livre-arbítrio que ele tem, a escolha que ele tem. Então, a gente convive constantemente com isso. O pai projeta uma coisa, o filho escolhe outra, o pai não sabe respeitar isso, e aí vai ser um profissional frustrado. Você tem inúmeros profissionais que são frustrados porque fizeram o que o pai queria, mas não é o que o cara tem de direito. Então, é importante, quando já desde criança, você escutar e ver o seguinte: filho, o que você quer ser da vida? O que você gosta de fazer? E se você tem o profissional hoje realizado, você vai perceber que ele faz aquilo que ele gosta. Se você tem um profissional hoje que faz algumas coisas, sabe, por pressão ou por atitude mesmo, por força, você vai perceber que, embora ele esteja trabalhando, ele não é realizado. Tá? Então, é importante para os pais desenvolver essa atitude, viver com o filho o sonho que ele tem, descobrir se ele tem aptidões para isso e então direcionar. Mas lembrando, se ele optar por uma coisa que é diferente, o pai também precisa saber respeitar isso. Nós não podemos forçar nossos filhos a ser o que a gente quer. Vai ser médico porque eu sou médico, vai ser pastor porque eu sou pastor. Não. Eu vai ser advogado porque eu sou advogado, né? Não é. Você vai ser, tá ok, aquilo que vai ser legal para você, e o papai ou a mamãe está aqui para te direcionar. Os conflitos acontecem quando você quer, de forma, sabe, forçada, fazê-los ser aquilo que eles não querem ser. Claro que dentro disso, a gente procura cercar coisas que são prejudiciais. Se o filho chegar e falar, eu quero ser um traficante. Opa, aí você precisa direcionar no outro. Aí o meu filho quer ser... Não, nem sempre você... E isso está no poder dos pais, direcionarem, orientarem, mas também respeitarem esse livre-arbítrio que, afinal de contas, Deus nos deu. Deus respeita as nossas atitudes. Deus respeita as nossas escolhas, mesmo sabendo que às vezes a gente vai sofrer lá na frente. Eu que sou pastor entendo isso. Às vezes eu direciono, fulano, olha, se você for por aqui é o melhor caminho, estou te dando essa dica. Não, mas ele escolhe a outra. Então vamos lá, você vai sofrer uma consequência da escolha que você fez. Então pais e filhos precisam saber lidar muito bem com isso. Hoje meu filho está fazendo o 4º ano de jornalismo, é cantor, legal, é compositor, já tem um trabalho gravado e está feliz da vida. Certo? Então, virou jogador? Não, não virou jogador, porque ele mesmo avaliou e disse, poxa, como vai ser? Princípios religiosos, princípios que, né, eu aprendi quando criança, tal. Então, não que eu tenha dito para ele, não, você não pode ser, ok? Mas eu direcionei em alguma coisa e disse, filho, repensa, veja o que vai ser melhor para você, tá? Ele está sendo feliz, 21 anos, e eu estou sendo feliz por ser pai, né? E estou agradecido a Deus pelas escolhas que ele tem feito. Está aqui o DVD. Gade Gabriel. Gade Gabriel. Ele gravou, ele queria ser jogador de futebol, acabou sendo cantor, né? Acabou que os interesses foram praticamente se completando. E eu queria fazer mais uma pergunta agora, porque eu sei o quanto é difícil essa questão de relacionamento entre pais e filhos, porque as pessoas mandam muitas perguntas para mim, conversam muito a respeito. Correto. E eu queria fazer a seguinte pergunta: qual é o peso que tem o exemplo do pai e da mãe na vida do filho? Tá, aí você entra numa questão que hoje nós estamos, assim, carentes e necessitados. Hoje, essa geração Z precisa de referenciais e nós não estamos tendo. Então, agora vem 2 detalhes importantes. Quando você vê, eu fiz uma pesquisa, assim, e tive acesso a outras informações, a maioria dos meninos de 11 para 12 anos, o sonho deles é ser jogador de futebol. O sonho das meninas é ser atriz. Por que isso? O modelo. Exatamente, é o modelo, é o formato, é a fama, é a busca por essa coisa do glamour e tal. Então vamos lá. Essa pergunta sua é super interessante, tá? Porque quando nós entendemos, tá, ok? Que eu não apenas passo valores, princípios, mas eu preciso viver isso na vida, tá, ok? Na minha vida pessoal. Então daí eu achei o caminho para que o meu filho olhe para mim, não apenas especificamente como um pai, tá?
A maior necessidade hoje, Dolane, que nós estamos tendo, assim, que eu pesquiso com os filhos, é de que os filhos não estão precisando de colegas. Colegas eles já têm bastante. Eles estão precisando de pais. Pais que orientem, pais que puxem no ombro, pais que quando eles erram, falam, filho, está errado. Pais que tragam esses valores e digam, olha para mim, o papai está aqui, a mamãe está aqui, tá certo? Então, é essa questão que eu acho assim de muita importância e que a gente precisa retomar. Nós precisamos viver uma coerência. O país hoje passa uma situação difícil porque nós não estamos tendo coerência à nossa frente. Nós estamos vendo governantes, né, todo mundo, não, mas todo mundo faz, todo mundo rouba, todo mundo pega, todo mundo... E essa não é a postura. Né? E um dia desse eu estava lendo um livro, não é porque existe um Judas que a gente precisa ser Judas. Tá? Ele traiu, tá ok, mas nós temos 11 discípulos que viveram uma coerência. Então, eu preciso ser do bem. Eu preciso viver os princípios que eu ensino. E eles olham para mim e dizem, poxa, meu pai é um camarada de referência, é meu modelo. Eu estou tendo de novo essa bênção de ver meu filho, pai, quando eu casar eu quero ter uma família igual a nossa. Olha o valor que ficou. Ok? Então, eu acho que essa parte é um momento assim muito próprio para aquilo que nós estamos vivendo. Você quer cobrar direito dos outros, mas você não quer viver esses direitos. Você quer saber das responsabilidades que você tem, mas você não quer viver essas responsabilidades. Então, eu acho que nós estamos precisando realmente viver a coerência da ética, do princípio, dos ensinamentos e dos valores que a gente precisa passar. Eu ainda acredito, sabe, de que as famílias precisam se reerguer. Eu ainda acredito que essa geração nova está procurando bons referenciais, bons modelos. Eles querem ver bons modelos. Tá? Mas a gente não está tendo essa facilidade de ver esses novos modelos. Tá? Daí a responsabilidade, daí né, o seu programa está aí sempre mostrando, é direito, tá? É responsabilidade. Então eu acho que é importante a gente criar essa cultura do bem, sabe? Eu acho que é isso que a gente está precisando, cultura do exemplo, cultura da coerência. Eu falo aquilo que vivo e vivo aquilo que falo. Tá? Muito bom. Eu espero que a gente consiga formar uma geração diferente. Com certeza. E no próximo bloco nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da liberdade de escolha. Nós tivemos agora o carnaval recentemente e também teve pessoas que optaram por ter uma tranquilidade e nós queremos destacar a participação do pastor Pedro Rodrigues no retiro espiritual da Igreja Adventista, que foi um evento maravilhoso, mais de 5 mil pessoas estiveram ali. Nós temos algumas fotos para mostrar logo após o intervalo comercial. Não sai daí. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, especial hoje, após um feriado de carnaval. Nós queremos falar que estamos conversando sobre questões relacionadas ao relacionamento entre pais e filhos, entre a família. Conversamos hoje com Pedro Rodrigues, ele que é bacharologia, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, autor dos livros Timeline e 1 Minuto. Pastor, recentemente o senhor esteve lá no retiro da Igreja Adventista, e lá as pessoas estavam na prática exercendo a liberdade de culto, a liberdade de se reunir pacificamente, ao tempo em que outras pessoas estavam também no carnaval, se divertindo. Fala em poucas palavras a relação que existe entre a liberdade de culto, a liberdade religiosa e o livre-arbítrio. Essa situação eu entendo assim com muita importância. Né? Deus, quando nos criou, Ele nos deu essa liberdade. Né? E hoje nós convivemos com a democracia, isso é coisa boa, mas é importante que a gente desenvolva esse aspecto de respeitar, sabe, a escolha do outro. Você veja que ao mesmo tempo que nós estamos tendo pessoas, né, que vão numa busca, né, por uma satisfação, um divertimento e tal, nós estamos tendo um outro grupo que está em busca, né, da espiritualidade e tal. Então eu acho que assim, a convivência entre essas duas partes na verdade, o direito que Deus nos deu, sabe, de respeitar o outro, tá? Isso é muito importante e, claro, os jovens que buscam o lado da espiritualidade, né, não estou dizendo que os outros estão fazendo as escolhas corretas, mas geralmente quando você tende a escolher uma coisa mais para o lado do bem, você tende a ser mais feliz.
Ah, mas eu estou buscando também o outro lado, que é o lado da minha satisfação própria. Tá ok, você pode ser feliz, desde que você respeite também, né? Fulano que bebeu, fulano que tal. Só que nós temos aí aquela questão das consequências que às vezes são difíceis, né? Um escolhe uma coisa e tem uma consequência, o outro escolhe outra, né, e tem outra consequência. Então é interessante a gente criar esse senso de que eu sou responsável pela minha escolha. Tá? Então, liberdade tem a ver com essa questão. Eu trabalho pelo meu bem, mas eu também tenho que pensar no bem do próximo. Ah, não, eu escolhi a liberdade, vou beber, vou aquilo, entro no carro com uma irresponsabilidade, dirijo, vou lá, acontece um acidente, matei uma família inteira lá. Tá o quê? Opa, que liberdade foi essa? Então, veja, hoje a gente trabalha muito e a gente pensa até mesmo nessa questão de uma liberdade que deve ser acompanhada. Acompanhada de quê? De responsabilidade. Vamos ver as fotos da programação, onde as pessoas tiveram ali a oportunidade de exercer o seu direito à liberdade religiosa. Várias pessoas, mais de 5 mil pessoas se reuniram no retiro em Aual, na região de Alto Alegre. Vários pastores estiveram aqui, o pastor Pedro Rodrigues ali na programação que teve recentemente no Carnaval. O livro da Merline foi falado também, uma programação excelente. Teve o Antônio Lima que participou, também foi muito bom. A quantidade de pessoas, pastor, que estavam presentes é impressionante, né? Tinha mais de 5 mil pessoas, na foto não dava para poder captar todo mundo. Mas é interessante, não sei se tem mais fotos, olha lá, a banda. Então tem aquele pessoal que tem a banda do Carnaval e tem a pessoa que tem a banda também religiosa. Então essa questão da liberdade é muito importante, porque é a lei dos homens em consonância com a lei divina, né? Exatamente. Então ambos, como o senhor falou, respeitando o direito de escolha de cada um. E é muito interessante essa questão da liberdade, de você poder escolher exatamente onde você está e em que momento de sua vida. E eu queria, nesse momento, lá por amor, né, eles se reuniram todos lá embaixo e escreveram por amor. Então, assim, é muito importante ver a expressão do que quer falar através do próprio ser humano, né? Pessoas se juntaram e formaram a expressão por amor. Então, é importante saber que as pessoas hoje, de uma forma ou de outra, estão exercendo a sua liberdade de escolha. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho. Temos aqui o DVD do GAD também. Onde as pessoas podem adquirir esse trabalho? Na verdade, o GAD tem um site, né? www.gadgabriel.com.br. É fácil você acessar. Eu tenho, né, a minha paginazinha lá, que é PR Pedro Rodrigues. Você pode acessar aí, né, nas redes sociais ou me procurar lá. Eu estou montando um site agora também sobre essa questão do Iguais a Você, para compartilhar esses materiais, né? Eu quero agradecer especialmente o pastor Jairo, né, que foi o líder que me trouxe aqui, agradecer os outros pastores que participaram, conhecer o povo de Roraima, fiquei encantado e estou aberto a outros convites quando vocês quiserem, só me trazer que eu venho. Que ótimo. Nós conversamos com Pedro Rodrigues, bacharel em teologia, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, autor dos livros Timeline em 1 Minuto. Falou sobre relacionamentos entre pais e filhos e também questão relacionada à liberdade religiosa. Nós queremos agradecer também a participação dos nossos telespectadores hoje, com uma entrevista maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, mas antes eu queria mandar um abraço especial para o Júlio César do Messejana. Ele que assiste nosso programa todas as terças e quintas aqui na TV Cidade, canal 28. Mandar um abraço também, pessoal, do centro da cidade, Tancredo Neves. Muita gente de Tancredo Neves mandando mensagem, muito obrigada. E de vários outros bairros da cidade também. Pessoal do Pérola, pessoal do bairro dos Estados, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nós queremos agora agradecer aos nossos patrocinadores, lembrando que a loja Docimenta é o Bom Gosto da Moda, ela fica ali pertinho da Dumbler, na Avenida Sebastião Diniz, com roupas fantásticas para você em qualquer ocasião. Lembrando que a loja inteira está em promoção com vestidos e roupas a partir de R$20. Queremos agradecer também ao Espaço Leal, uma equipe de profissionais maravilhosa, que estará com você, com dermatologista, nutricionista e fisioterapeuta. Agradecendo ao Salão de Beleza Luzes Ré, que trata sempre o nosso cabelo com muito carinho. Agradecendo ainda ao Ney Maison Café. Visite o Shopping Garden, ao chegar lá, procure o espaço Ney Maison, experimente as delícias que o Ney preparou para você. Não se esquecendo que a Tizuca Calçados também nos calça aqui no nosso programa, cada terça e quinta. E a Tizuca Calçados fica ali na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Multimarcas. E obrigada a você por mais uma vez estar conosco no nosso programa.
convidamos para que no próximo programa você esteja aqui para acompanhar a próxima entrevista. E você pode participar através do telefone 991 11 37 40 e pelas redes sociais. E pode, inclusive, sugerir quem você gostaria que fosse o nosso próximo entrevistado. Até o próximo programa. Eu estarei aqui aguardando você.